Incomparáveis são as tuas promessas, meu Pai, para a tua igreja. Incomparáveis são as tuas promessas para o teu povo, e nós cremos nisso, Senhor Jesus. Te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Queridos, que louvor abençoado, que momento especial que nós estamos desfrutando aqui. E é no Brasil, porque se fosse na Coreia, estava todo mundo preso, ia para campo de concentração, se não fosse executado, na melhor das hipóteses. O que nós ouvimos aqui hoje cedo, e que certamente vamos ouvir mais alguma coisa agora, há lugares em que um momento inspirador e abençoado, caloroso como esse, é impossível. Você paga um alto preço para poder ter acesso a coisas mínimas e que para nós são tão fartas e abundantes, né, como esse tempo de louvor aqui. É muito provável que de entre nós aqui, pouquíssimos ou poucos vão se sentir chamados para ir para uma Coreia do Norte. Mas nós podemos orar por eles, nós podemos também participar financeiramente. Nós vamos fazer isso agora. Nós estamos levantando uma oferta para o Impacto Coreia do Norte, desde a abertura na quinta-feira. Hoje faremos isso também, para que nós possamos custear a vinda desses irmãos. É uma equipe, né, da Coreia que está aqui conosco. Então considere ofertar generosamente. Nós temos um Pix, acho que vai dar para projetar, Pix da nossa igreja, tesouraria@ipn.org.br. E você coloca 18 centavos, porque a conferência iniciou no dia 18 e esse é o 18º ano. Estamos entrando no 18º ano aí da Campanha Mundial de Oração, e você pode então fazer a sua oferta. Também há um envelope aí nas cadeiras, se você quiser preferir fazer com aquele negócio que antigamente a gente chamava de dinheiro, você pode também usar dinheiro, cheque, pôr aqui dentro, tá? Nossos diáconos virão à frente e toda essa oferta aqui for reconhecida na conta da igreja, com 18 centavos, vai ser somada à oferta de quinta-feira e nós vamos repassar aos irmãos para o custeio aí dessa vinda deles ao Brasil, especialmente a Brasília.
nós vamos cantar um belíssimo hino que fala disso, da gente retribuir ao Senhor pelo bem que Ele nos tem feito, cumprindo os nossos votos ao Senhor. E esse é um voto que todo cristão faz, de apoiar a obra missionária em todo o mundo. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por essa noite especial, por todos que estão presentes, Pai, em especial te agradecer, Pai, por essas ofertas que o Senhor, que os irmãos trouxeram aqui ao frente, Senhor, e que o uso desses recursos, Pai, seja ministrado, seja empregado, Pai, para o crescimento do Teu reino, Pai, e ampliação do teu reino, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, eu te peço. Amém.
Eu gostaria de convidar, então, o reverendo Shun para estar aqui, também com o reverendo Ramin Son, se eu não troquei o nome aqui. Estão arrumando aqui. O reverendo Shun, ele já esteve em nossa igreja pregando na conferência missionária da nossa igreja, há uns 2 anos atrás. Tive o privilégio de estudar com ele, também recentemente. Um servo dedicado do Senhor, muito capacitado pelo Senhor, e devido à sua ascendência coreana, ele está aí ciceroniano e conduzindo essa caravana que está entre nós. Eu vou pedir, inclusive, para na hora que ele vier aqui, para ele apresentar todos os presentes, além do preletor, e na hora que estiver pronto, podem vir. Boa noite a todos, meus irmãos. Obrigado pela presença numa quarta-feira à noite como essa. Então, gostaria de apresentar então para vocês os nossos irmãos aqui que vieram dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Então, quem está aqui conosco é o pastor Hamin. Ele foi soldado norte-coreano. Ele vai falar um pouco da história de como ele fugiu de lá e o que ele tem feito hoje no ministério. 저 뒤에서 일어주세요. 그럼 일어나 주세요. Lá atrás, então, aquele de cabelo branco é o pastor Jeremiah. Ele está nos Estados Unidos servindo os norte-coreanos que estão nos Estados Unidos, e do lado está a sua esposa Joane. Do lado está a esposa do pastor Hamin, que está aqui na frente, a Esther. A Esther é casada, então, ela é sul-coreana e casou com um norte-coreano. Quem assistiu aquele dorama Pousando no Amor? Essa é a verdadeira história, né, do soldado com a sul-coreana. E do lado está o pastor James. Ele é o missionário sul-coreano que ficou 2 anos e meio preso na China, numa cadeia, por ajudar a salvar e evangelizar os norte-coreanos ali na China. Então, se os irmãos puderem, então, né, só demonstrar o carinho de vocês, né? Então, eles acabaram de chegar da Coreia ontem e estão aqui já em Brasília. Então, 할렐루야. aleluia, meus irmãos. 귀한 우리 브라질 우리 형제 자매님들 만나게 되어서 감사합니다. É um prazer imenso poder encontrar vocês aqui do Brasil. 30시간 비행기를 타고 이곳에 어제 왔는데 아직도 해롱해롱합니다. 30 horas de voo depois, ainda estou meio, né, viajando nas nuvens. 네, 하나님의 부르심이 있어서 이 브라질 수도에 있는 여러분들의 교회 와서니 너무 기쁘고 감사합니다. Mas pela vontade e pelo chamado do Senhor, Ele me quis trazer até a capital do Brasil, Brasília, e encontrar os irmãos aqui nessa noite. 우리는 그리스도 안에서 다 형제 자매로서 하나님의 형상입니다. Nós todos somos a imagem do Deus Criador, como irmãos e irmãs em Cristo. 이 밤에 여러분들의 이 시간을 하나님 앞에 드렸는데 이 시간이 거룩한 시간, 하나님이 또 우리 가운데 임재하시는 시간 되기를 바랍니다. Que a presença do nosso bom Deus esteja conosco neste lugar, nesta noite. 우리 말씀 구절 먼저 읽겠습니다. Vamos 이사야 43장 1절 2절 말씀입니다. ler um versículo da palavra de Deus que está em Isaías 43. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니
너는 내 것이라. 내가 물 가운데 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이라. 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Palavra do Senhor. 하나님께서 나를 택하셨다고 말씀하시고 또 나를 지명하여 부르셨다고 했습니다. A palavra diz que o Senhor chamou Jacó e chamou-o pelo nome. 그리고 너는 이제는 더는 마귀의 것이 아니라 너는 내 것이라고 말씀하십니다. E ele disse, você me pertence, você é meu. 그 하나님께 너무너무 감사합니다. Eu tenho essa gratidão no meu coração porque o Senhor também me chamou assim. 여러분들이 자유가 있는 것 감사하세요? Vocês agradecem a Deus pela liberdade que vocês têm? 저는 자유가 없는 저 북한 땅에서 태어났습니다. Eu nasci na Coreia do Norte, naquele lugar onde não há liberdade nenhuma. 그곳에서 20대 중후반까지 보냈습니다. Eu passei então a minha vida inicial até meus 20 e poucos anos até ali na Coreia do Norte. 그 땅에는 우리의 삶에서 모르는 4개의 단어가 있습니다. 자유라는 단어가 잘 모릅니다. Tem 4 palavras que são desconhecidas na Coreia do Norte. Uma delas é liberdade, 그리고 인권이라는 단어가 없습니다. direitos humanos, 그리고 사랑이라는 단어가 없습니다. amor, 그리고 감사가 없습니다. gratidão. 이런 땅에서 태어나서 저는 감사가 뭔지 사랑이 뭔지 모르고 살다가 지금은 예수님 만나서 그 감사가 뭔지 사랑이 뭔지 제 삶에 배어 있습니다. Eu vivi grande parte da minha vida sem saber o que significava gratidão, amor, direitos, liberdade. Mas em Cristo Jesus, hoje eu tenho tudo isso em meu coração. 지금부터 한 25년 전에 저는 북한군 보위사령부 군인으로 중국에 파견 나오게 됩니다. Há 25 anos atrás, mais ou menos, eu recebi então uma missão para ir à China recapturar pessoas que fugiram de lá. 파견 나오게 된 이유는 북한에서 기근과 굶어 죽음을 이렇게 기근 가운데 굶어 죽는 것을 피해서 중국에 대량 탈북하는 그 탈북자들 가운데 정치적인 이유로 탈북한 사람들을 잡기 위해서였습니다. E eu devia então capturar essas pessoas, milhares delas que haviam fugido dali por causa da grande fome que assolava aquele país no final da década de 90. 그리고 폐쇄적인 북한 내에서 이 탈북안에 나오는 사람들을 통해서 북한의 내부적인 정보들 유출되는 것을 막기 위해서 나왔습니다. Eles queriam então fazer com que todas as informações que eram muito secretas até então da Coreia do Norte, não vazassem para fora do país. Então a minha missão era capturar essas pessoas e reconduzi-las novamente. 우리 한반도는 성경에 나오는 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 이렇게 분단이 되는 것처럼 지금 북한과 남한으로 분단이 되어 있습니다. A Coreia, assim como Israel e Judá eram duas nações separadas, continua da mesma forma separada há mais de 70 anos. 북한은 공산권 국가이고 남한은 자유민주주의 국가입니다. O norte comunista, o sul uma democracia livre. 중국으로 나와서 한 1년 가까이 살다 보니까 북에서 제가 경험했던 모든 가치관들이
너무나 잘못됐다는 것을 알게 되었습니다. Então, eu passei um ano na China, vendo aquela nova realidade, pude entender que toda aquela propaganda, aquela cosmovisão na Coreia do Norte era, na verdade, uma grande mentira. 사람들을 납치해서 북한으로 넘길 때 대한 임무를 받았던 것을 포기하고 탈북했습니다. Então, eu desertei da minha missão de raptar pessoas que estavam na China e mandá-las de volta para a Coreia do Norte. 저희 발걸음이 제가 평생 잘못되었다고 생각했던 교회로 가게 되었습니다. Então, os meus passos me conduziram para um lugar totalmente inesperado, um lugar que sempre eu julguei como um lugar do mal, uma igreja. 저는 그곳에서 예수님을 만났습니다. Nesse lugar eu tive encontro com Jesus Cristo. 그리고 그곳에서 성경을 읽게 됩니다. E ali eu pude ler a Bíblia pela primeira vez. 저를 위해서 금식기도하는 세 분의 그 집사님이 계셨는데 하나님은 그분들의 기도를 들으셨습니다. Um dos diáconos ali orava por mim com tanto fervor e ele atendeu a oração desse irmão. 하나님께서는 제 마음에 먼저는 찬송가를 통해서 내가 슬픈 마음이 있는 사람인데 예수의 이름은 소망이라는 것을 듣게 하셔서 마음문 열고 눈물 흘리게 하셨습니다. A primeira vez que eu chorei foi cantando um louvor a Deus ali que dizia: aquele que tem o seu coração quebrantado será consolado por Jesus Cristo. 그리고 성경을 읽는 가운데 성경 가운데서 하나님이 정말 살아계신다는 것을 알게 되었습니다. E ao começar a ler a Bíblia, eu pude ter a convicção de que Deus era um Deus vivo. 하나님 만나기 전 성경을 보았을 때는 성경이 비과학적이고 거짓말책이었습니다. Antes de ler a Bíblia, para mim, tudo que estava na Bíblia, tudo que se falava era anticientífico e era incrível demais para acreditar nisso. 남의 나라의 역사책이었습니다. Era um livro de história de um país estrangeiro para mim. 내가 왜 비과학적이고 그리고 다른 나라의 역사를 기록해 놓은 이 책을 읽어야 돼? 저는 원래 그렇게 생각했습니다. Então eu dizia comigo mesmo, por que eu devo ler a história de um país estrangeiro que não tem nada a ver comigo e por que devo crer num Deus que não tem nada a ver e é anticientífico? 찬송을 통해서 제 마음에 감동을 받은 후에 성경을 읽어가는데 하나님께서 저에게 성령을 부어 주셨습니다. Enquanto eu louvava, adorava, enquanto eu lia a palavra de Deus, o Senhor derramou o seu Espírito Santo na minha vida. 그리고 예수님을 나의 구주로 인격적으로 회개함을 통해서 십자가의 그 용서를 받아들이게 됩니다. E naquele momento eu recebi o perdão pessoal da parte do nosso Senhor, que Jesus Cristo havia morrido por mim também na cruz. 성령이 나에게 임한 증거가 내가 더러운 죄인이라는 것을, 악한 죄인이라는 것을 깨닫고 오직 그 죄에서 구원하실 분은 예수님이라는 것을 알게 된 것입니다. Eu tive ali a convicção profunda do meu pecado e entendi que só Jesus Cristo poderia me libertar e salvar do meu pecado. 예수님을 만나는 그 새벽에 하나님 앞에 이렇게 고백하게 됩니다. 하나님, 저 북조선 땅에도 교회가 세워지기를 원합니다. 그 교회에서 제가 일할 수 있는 일꾼 되게 해주십시오. 그렇게 기도했습니다. E na minha simplicidade ali do primeiro amor, eu orei ao Senhor, Senhor, que lá na Coreia do Norte também possam ser levantadas igrejas e que o Senhor possa me usar para servir ao Senhor ali dentro da Coreia do Norte. 왜냐하면 북한 땅에는 교회들이 없습니다. 그리고 예수님 믿는 사람들이 찾아보기 어렵습니다. 없습니다. Porque é muito difícil encontrar um cristão ali na Coreia do Norte. Mesmo que você tente procurar com todo o seu esforço, provavelmente você não vai encontrá-los. 눈에 이렇게 보이는 예배당이나 눈에 이렇게 보이는 찬송 부르는 그리스도인들이 없다는 겁니다. Não há visivelmente uma igreja, não há visivelmente cristãos que se reúnem para adorar e assim por diante. 그러나 북한은 지금으로부터 70년 전, 80년 전 남한보다 굉장히 예수님을 믿는 사람들이 많았습니다. 교회도 많았습니다.
Mas antes da divisão das duas Coreias com a guerra, havia na Coreia do Norte um número muito maior de cristãos do que no sul. 2차 세계대전이 끝나면서 북쪽에 들어왔던 소련 공산주의자들의 그 영향에 의해서 북한에 있는 공산주의자들이 교회를 다 파괴해버리고 예수 믿는 사람들을 하나님이 없다, 실은 없다 하고 예수 믿는 사람들을 강제로 다 예수 믿는 것을 못 믿게 하고 죽인 것입니다. Então, a partir da divisão das duas Coreias, o sistema e o regime comunista passou a perseguir a igreja e falar que tudo aquilo era uma grande mentira, que Deus não existia, e eles trabalharam sistematicamente para acabar e eliminar qualquer resquício do cristianismo. 하나님께서 저 북한에 있는 위정자들과 북한에 있는 주민들을 용서해 주시고 그들에게 예수 구원의 복음이 들어갈 수 있도록 이 브라질 교회들을 사용해 주시기 바랍니다. E a minha oração é para que o Senhor possa perdoar todos os governantes, todos aqueles ditadores que estão na Coreia do Norte e que o Senhor levante aqui do Brasil também pessoas que tenham o chamado para servir na Coreia do Norte. 저는 예수님을 만난 i후에 굉장히 마음이 기쁨이 가득했고 그리고 소망이 생겼습니다. 자유가 생겼습니다. Depois da minha conversão, o meu coração era mais leve, eu tinha paz verdadeira, a alegria estava constantemente comigo. 성경을 더 알고 싶었습니다. 하나님께 성경을 더 공부할 수 있는 곳으로 보내달라고 기도했습니다. Eu queria estudar mais a Bíblia, conhecer mais da Bíblia, então eu pedi a Deus, Senhor, me mostre um lugar para onde eu possa ir. 왜냐하면 성경은 진리의 책이고 생명에 관련한 책이었기 때문입니다. Porque para mim a Bíblia naquele momento era o livro da vida, o livro que me dava a salvação. 이 말씀 앞에 섰을 때마다 내가 얼마나 부족한 존재인지 하나님의 구원이 필요한 존재인지 깨닫게 되는 그 책이 바로 이 성경책입니다. Porque ali eu percebi quão necessitado eu era, quão miserável eu era e como eu precisava do Senhor. 그렇게 제가 1년 반 동안 성경을 한 100독 이상 성경을 읽게 됩니다. E durante ano e meio eu li 100 vezes a Bíblia por completo. 그리고 하루에 2시간 이상씩 예배자 훈련을 받게 됩니다. E durante esse tempo, durante 2 horas todo dia, eu recebi o treinamento como um verdadeiro adorador, como um discípulo do Senhor. 그리고 선교사님들을 만나서 북한 땅에 교회를 세울 수 있는 그 비전 가운데 신학 훈련을 받게 됩니다. E através dos missionários que estavam ali na China, eu fui treinado e discipulado para que eu pudesse voltar para a Coreia do Norte. 그 당시 저희는 그 자유가 있는 남한 땅에 오는 것이 저희의 기도 제목이 아니었고 북한이 다시 열려서 그 땅에 들어가서 예수의 피를 뿌리고 그 땅에 있는 부모 형제 그리고 그 땅에 있는 우리 동족이 지옥 가지 않고 예수 믿고 구원받도록 복음 전하는 것이었습니다. Porque o meu desejo, a minha oração era para que eu pudesse voltar para lá, pregar o evangelho a todos os meus parentes, amigos e tantas pessoas que não têm essa esperança. E eu orava ao Senhor para que a Coreia se abrisse. 복음을 모르는 것 때문에 이게 복음을 듣지 못한 것 때문에 지옥 간다는 건 이건 너무나 억울한 일이 아니겠습니까? Para mim era frustrante entender e ver a realidade de que aquelas pessoas todas, por ignorância, por não terem a oportunidade de ouvir o evangelho, estariam caminhando a passos largos para o inferno. 제가 불신자에서 예수 믿고 마음이 뜨거워지니까 예수님 말씀대로 또 다른 사람들을 제자로 삼아서 그들에게 복음 전하라는 대로 중국에서 그렇게 탈북한 탈북자들의 대상에서 복음을 전하게 되었습니다. E também eu pude pregar o evangelho para outras pessoas que acabaram de fugir dali, obedecendo a ordem de Jesus, fazei discípulos. 여러분 하나님께 기도하면 하나님 반드시 응답하십니다. Quando nós oramos, o nosso Senhor responde às nossas orações. 우리의 방법이 아닌 하나님의 방법으로 응답하시고 우리를 인도하십니다. Talvez não do nosso método, mas com o método do próprio Senhor. 저는 북한 체제가 무너지든지 아니면 개방되어서 자유로울 때 북한에 들어갈 줄로 생각했습니다. Eu pensava que eu voltaria para a Coreia do Norte quando houvesse então uma abertura política, uma reunificação política. 그런데 하나님께서는 지금으로부터 22년 전에 중국에서 제가 중국 공안들의 경찰들의 체포돼 가지고 북한으로 강제 북송되게 하셨습니다. Mas a minha volta não foi como um missionário, mas como um prisioneiro, porque eu fui capturado
pelas forças chinesas e fui enviado para lá e deportado para a Coreia do Norte. 북한으로 강제 북송되게 되면 많은 어려움들이 있습니다. 감옥에서 고문 받으면서 너 한국 사람 만나봤니? 너 미국 사람 만나봤니? 아니면 너 성경책 읽어본 적 있니? 아니면 너 적십자 표식이 있는 교회 가본 적이 있니? 이 질문이 북한 당국이 하는 가장 중요한 질문입니다. No interrogatório, as perguntas mais importantes que eles fazem é: você se encontrou com algum coreano, com algum norte-americano, com algum missionário? Você chegou a ler a Bíblia? Você foi visitar alguma igreja? Essas são as perguntas que eles fazem no interrogatório, torturando a gente. 이제 그 모든 질문에 만약 걸리게 되면 그 사람은 체제 반역죄 그리고 조국을 배반한 정도가 아니라 국가를 전복하려고 했다는 그런 제목으로 뒤집어 쓰여서 정치범 수용소로 보내거나 아니면 처형을 시킵니다. Num caso como esse, ele seria não simplesmente considerado um traidor da pátria, mas alguém que representa uma ameaça à nação. E por isso ele é imediatamente sentenciado e enviado para os campos de concentração. 예, 세계 기독교 박해를 가장 크게 받는 나라가 이슬람이 아닙니다. 즉 북한입니다. Não é nos países muçulmanos que está a maior perseguição, mas na Coreia do Norte. 미국의 종교 연구 기관이 지금으로부터 벌써 13년 전, 15년 전부터 북한의 김일성 사상 그리고 주체 이념을 전 세계 종교로 분류해 놨습니다. Num dos centros de estudos ali norte-americanos, eles colocam que a religião oficial da Coreia do Norte é o culto ao ditador Kim Jong-il, que é o primeiro ditador. 북한의 2,500만 주민들은 김일성을 교주로, 김일성을 우상으로 하나님으로 섬기고 있고, 그리고 주체사상 교리 가운데 그들이 살아가고 있는 것입니다. Então eles vivem dentro de uma ideologia chamada Juche, onde esse ditador ele é endeusado. Então 25 milhões de pessoas vivem idolatrando e adorando esse que já faleceu, mas é dito que ele permanece com aquele povo, cuidando daquele povo. 때문에 기독교를 비롯한 다른 사상을 가진다는 것은 이 국가를 그리고 반역하는 죄로 몰아붙이는 것입니다. Então, por esse motivo, ninguém pode ter outra religião a não ser essa, e é considerado realmente um traidor e uma ameaça a esse regime e a essa nação. 저는 감옥 안에서 하나님의 지혜를 구하고 간절히 하나님의 구원이 있기를 기도했습니다. Então eu orava ali dentro da prisão por sabedoria, por libertação. 왜냐하면 오늘 이사야서 43장 말씀처럼 하나님이 구속하셨고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너 두려워하지 말라 하나님 말씀하셨기 때문입니다. E havia esperança no meu coração, porque assim como diz em Isaías 43, que nós lemos no início, o Senhor havia me chamado, Ele havia me chamado e me chamou pelo nome. 하나님께서 감옥 안에서 간절히 기도하는 가운데 천사를 통해서 저를 이렇게 끌어올리시는 환상을 보여주셨습니다. Parecia que ali enquanto eu orava na prisão, Ele tinha enviado seus anjos até mim. 저는 그 환상을 보고 하나님께서 나를 살리시려고 하시는구나, 구원하시려고 하시는구나 확신을 가지게 되었습니다. E aquela impressão para mim foi algo muito consolador de que o Senhor estava comigo, enviando seus próprios anjos. 하나님께서 정말 그 감옥에서 저를 나올 수 있도록 인도해 주셨습니다. E de forma miraculosa eu fui liberto da prisão. 그리고 북한에서 다시 벗어나서 중국으로 탈출하게 됩니다. Então, mais uma vez, eu tentei e consegui fugir lá da Coreia do Norte para chegar na China. 그러나 국경을 벗어나서 그날 밤에 또 체포되었습니다. Mas na mesma noite eu fui recapturado. 중국 경찰들에 의해서 체포돼서 또 북송되었습니다.
Polícia secreta chinesa não brinca em serviço. Eu fui levado novamente, então, deportado para a Coreia do Norte. 저는 하나님께 질문했습니다. 하나님 이럴 수가 있습니까? 왜 살려주시고 또 체포되게 오게 하십니까? Eu perguntei a Deus, Senhor, como pode? O Senhor acabou de me libertar e me manda de novo para a prisão. 그렇게 하나님께 원망했습니다. E eu reclamei com Deus. 하나님께서 처음에는 침묵을 하셨습니다. E o Senhor me disse, né, no meu coração, 감방이 너무 추웠고 그리고 거기 함께 좁은 한 4, 5평 되는 감방 안에 수십 명이 함께 같이 있었습니다. era uma noite muito fria, uma cela apertada, mas haviam diversos outros presos ali juntos comigo. 그들에게 이렇게 따뜻한 난방도 해주지 않았습니다. 그리고 담요도 주지 않았습니다. Eles não nos deram nenhum tipo de cobertor. Era inverno, e um inverno muito rigoroso. 제가 용기를 내 가지고 이들에게 담요를 좀 제공해 주십시오. 이 말을 했다고 해서 제가 거기서 고문을 받게 됩니다. Então eu reclamei pedindo por cobertores e aí eu fui torturado só por ter pedido isso. 그때 제 마음이 이 고문받는 그 몸이 아픈 것이 아니라 마음이 너무 아팠습니다. Mas a dor não era a dor física da tortura que era insuportável para mim, mas a dor no meu coração. 북한 전역이 이렇게 자유가 없는 것을 없기 때문에 수많은 사람들이 감옥에 갇혀 있는 것이 너무 슬펐습니다. Porque como pode um país que eu servi me tratar dessa maneira, me torturando dessa maneira, e tantas pessoas sem liberdade nenhuma? 그다음부터 하나님을 찾지 않기 시작했습니다. E aí eu parei de orar por um tempo. 다른 감옥으로 이제 이송되게 됩니다. Fui transferido para uma outra prisão. 근데 그곳에서 제가 중국에서 성경 공부를 가르치고 전도했던 한 형제를 만나게 됩니다. E ali eu encontrei uma das pessoas que eu evangelizei e discipulei na China. 하나님께서 그 형제를 통해서 저에게 말씀하시기 시작했습니다. Mas Deus usou esse irmão que eu evangelizei para falar ao meu coração. 너 아버지께 전화하면 된다고 했는데 너 아버지께 전화 왜 안 하느냐 이렇게 그 형제가 나에게 이야기했습니다. Você não falou para mim que orar é que nem ligar para o pai e conversar com ele? Mas por que você não está ligando para o pai? 이 전화를 안 한다는 것은 하나님께 왜 기도 안 하느냐 그런 말이었습니다. Ele sabia muito bem, né, o que isso significava. 하나님께 다시 묻기 시작했습니다. 하나님 제가 잡혀온 이유가 뭡니까? Comecei a orar novamente. 하나님께서 저에게 말씀해 E 주셨습니다. perguntei, o que o Senhor quer, Senhor? Por que eu estou preso novamente? 너는 너를 살려달라는 기도는 했지만 너는 이 땅에 구원을 위해서 기도하지 않았다. Ele colocou esse coração, esse sentimento em mim. Você orou somente por você, pela sua salvação, mas em nenhum momento você orou pela salvação da nação. 너 이 땅에 내보내면 전도를 하겠다고 기도했지만 너는 이 땅에 나와서 전도를 하지 않았다. Você disse que iria evangelizar aqui, mas cadê o evangelismo? 너 이 땅에 나와서 나를 예배해야 되는데 예배하지 않았다. 하나님 Você disse 말씀하셨습니다. que me adoraria e cadê a adoração? Cadê o culto? 그때 저는 하나님 앞에 회개하게 됐습니다. 하나님 예배하겠습니다. 하나님 전도하겠습니다. 그렇게 기도했습니다. Ali eu orei uma oração profunda em arrependimento ao Senhor. Senhor, eu vou sim evangelizar, eu vou sim te adorar. 여러분 하나님은 어디서든지 우리를 통해서 택한 자를 통해서 예배를 받으시기를 원하십니다. O Senhor quer receber de 찬양을 nós 받으시기 a 원하십니다. adoração, o louvor dos seus eleitos. 그리고 하나님의 그 형상을 닮은 그 그리스도인의 모습을 나타내기를 원하십니다. E o Senhor quer também que a imagem dele seja refletida nas nossas vidas. 하나님은 어떤 상황일지라도 우리에게 전도의 영을 부어주셨기 때문에 영혼 구원을 위해서 전도하기를 원하십니다. O Senhor colocou a capacitação e o poder do Espírito Santo em todo crente para que nós possamos então testemunhar. 감옥에서 하나님께 회개하고 간절히 거기서부터 예배드렸을 때 하나님께서 저를 풀어주셨습니다. E naquela prisão eu comecei a adorar a Deus novamente. E o Senhor me libertou mais uma vez. 그리고 복음을 전하면
체포되어서 처형될 수 있는 그 땅에서 하나님 복음을 전하게 하셨습니다. E naquela terra eu comecei a pregar o evangelho na Coreia do Norte para os norte-coreanos. 여러분 어떤 상황일지라도 우리가 하나님 의지하고 담대하게 우리가 복음을 전하면 하나님께서 영혼 구원의 역사를 허락하여 주십니다. Porque quando nós, com ousadia, fazemos a sua obra, sem medo, ele há de fazer grandes coisas. 우리는 하나님의 종이기 때문에 하나님 앞에 우리는 제사장이기 때문에 우리는 하나님 의지해서 그 하나님을 전하고자 할 때 성령께서 역사하십니다. Quando nós confiamos no Senhor como seus sacerdotes, o Senhor há de trabalhar por nós. 제가 한 가정에 가서 두 사람에게 복음을 전했습니다. Eu fui numa família e preguei o evangelho para 2 pessoas ali. 저는 전도서 말씀을 풀어가지고 그 분들에게 복음을 전했을 때 한 분은 진지하게 복음을 받아들이고 영적 기도까지 했습니다. Uma das pessoas, né, ouviu o evangelho, eu preguei em Eclesiastes para aquela pessoa, e essa pessoa então recebeu Cristo ali e fez a oração comigo. 그러나 한 사람은 저를 비웃었습니다. 그리고 너 어디 가서 그 이상한 것을 배워가지고 와서 전하려고 하느냐? 너를 잡아 넣을 수도 있다. 이렇게 이야기했습니다. Mas o outro me ameaçou dizendo: da onde que você tirou essas ideias malucas e quer deturpar o nosso regime? E me ameaçou. 그런데 놀라운 것은 하나님께서 그 복음을 들었던 그 사람, 나를 비웃고 예수님 영접하지 않았던 그 사람을 수년 후에 중국으로 불러내셔서 예수님 만나게 하고 세례를 받게 하고 다시 북한 땅으로 들어가게 하셨습니다. Mas essa pessoa que me ameaçou e me menosprezou, essa pessoa um dia então fugiu da Coreia do Norte, foi parar na China, encontrou-se com missionários, ouviu o evangelho, se converteu, foi discipulada e voltou como um evangelista para a Coreia do Norte. 우리는 그리스도인들로서 우리는 다만 복음을 전할 때 오늘도 내가 복음 전하지만 구원의 역사는 하나님께서 이루신다는 것을 믿어야 됩니다. Nós precisamos crer que nós somos instrumentos de Deus, nós devemos evangelizar, mas a conversão vem do Senhor, a obra é do Senhor e Ele há de transformar corações. 복음이 들어갈 수 없는 저 땅에 하나님께서 틈을 여셨고 그리고 그 땅에 복음이 들어가게 하시는 역사를 이루시는 것입니다. Deus continua fazendo diversas obras onde por caminhos e fissuras que ele abre, o evangelho tem penetrado na Coreia do Norte. 누구를 통해서 그러한 일들을 하나님 하시냐면 지금으로부터 25년 전에 북한에서 300만 명이 이렇게 굶어 죽는 그런 일들이 있었는데 그때 북한에서 탈출해 나온 사람들이 중국에서 예수님 만나서 그들이 북한 땅에 들어가서 복음 전하는 것입니다. Há 25 anos atrás, quando houve aquela grande fome, onde mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome, naquela situação, milhares de pessoas fugiram para a China, foram evangelizadas, discipuladas, e elas foram enviadas novamente para a Coreia do Norte. E ali o evangelho tem se espalhado. 지금도 합법적인 방법으로 여권을 갖고 북한에 비행기를 타고 들어가서 그들에게 정말 복음을 전하기로 원하지만 사실 그런 방법으로는 현재 북한에 복음 전하기 어렵습니다. O meu desejo era tirar um visto, entrar na Coreia do Norte de avião, chegar ali e pregar o evangelho, mas isso nós sabemos nesse momento é impossível. 그러나 그리스도인들이 그 땅에 들어가는 것이 중요합니다. Mas é importante que cristãos entrem para a Coreia do Norte. 그 땅에 들어가서 우리는 기도해야 됩니다. Para orar ali. 어둠의 권세가 깨지고 하나님의 나라가 임할 수 있도록 예수 보혈이 흐를 수 있도록 우리 예수 믿는 사람들은 그 땅을 위해서 기도해야 됩니다. Nós daqui do Brasil também devemos interceder pela Coreia do Norte, para que as trevas se dissipem, para que fortalezas sejam demolidas e naquele regime Deus possa fazer com que o evangelho seja pregado. 브라질 교회들이 할 수 있는 역할이 있다고 저는 생각합니다. Eu creio piamente que a igreja brasileira tem um papel a cumprir nesse ministério. 하나님께서 길만 여신다면 북한 땅에 여러분들이 NGO 형태로 들어가서 예수님의 그 사랑을 전하고 그리고 결국은 그 땅에 복음이 전하는 그런 일들을 하나님께서 여러분들 통해서 감당하게 하시길 바랍니다.
Tenho certeza que muitos de vocês, né, têm condições de ir para a Coreia do Norte, abrir uma ONG e trabalhar ali, fazendo bem, dando o bom testemunho. 우리가 생각하는 거하고 하나님 생각하는 거는 전혀 다를 수도 있습니다. Muitas vezes nós temos o nosso planejamento humano, mas Deus tem a resposta certa. 중요한 건 여러분들이 이 저녁에 성령의 인도하심 가운데 이곳에 모여서 북한이라는 저 멀리 있는 나라를 위해서 여러분들 마음을 열고 하나님께 기도하는 것 자체가 너무 중요합니다. É muito precioso, irmãos, vocês aqui do Brasil levantarem esse clamor pela Coreia do Norte aqui do Brasil. O Senhor ouve as nossas orações. 기도할 때 하나님께서 성령으로 역사하여 주시고 하나님께서 이 브라질 교회들을 저 북한의 구원을 위해 사용하실 줄로 믿습니다. Porque quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus age. Quando nós oramos, o poder de Deus se manifesta através do seu povo e através de tantas testemunhas que ele preparou já de antemão. 저는 그 북한의 감옥에서 하나님께 기도하기를 하나님 저는 이제는 한국 가서 신학 공부하고 주의 종의 길로 가기를 원합니다. 그렇게 기도했습니다. E ali da prisão eu havia orado ao Senhor, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para a Coreia do Sul, vou entrar no seminário e te servir como um ministro do Evangelho. 왜냐하면 나의 힘으로서는 북한을 변화시키기에는 아직 하나님의 시간이 필요하고 제가 준비가 필요했습니다. Era necessário que eu me preparasse, era necessário que o tempo de Deus fosse também para mim, para poder servi-lo melhor. 하나님께서는 저희 걸음을 기도 응답하셔서 여러 중국 그리고 베트남 그리고 캄보디아, 태국을 걸쳐서 한국으로 하나님 인도해 주셨습니다. A minha rota de fuga então foi China, Vietnã, Camboja e Tailândia. Então, a partir dali, eu pude fugir para a Coreia do Sul. 합법적으로 여권을 갖고 그렇게 한국으로 온 것이 아니라 하나님 이스라엘 백성들을 광야로 이렇게 인도하신 것처럼 하나님이 저를 인도해 주셨습니다. Para mim, foi como o deserto que o povo de Israel passou, caminhar tantos e tantos quilômetros para chegar ali e depois poder entrar na Coreia do Sul. 저뿐 아니라 3만 명 이상의 그런 북한 주민들이 지금 그런 방법을 통해서 한국으로 들어와 있습니다. Então, existem cerca de 34 mil norte-coreanos que vivem hoje na Coreia do Sul. 우리가 먼저는 영적인 눈으로 북한 땅을 바라보는 것이 중요합니다. Então, nós precisamos olhar para a Coreia do Norte com a perspectiva espiritual. 북한은 김일성, 김정일, 김정은 3대 지금 세습 우상 숭배 독재 정권으로 국민들을 억압하고 있습니다. Esse é um país onde há 3 gerações de ditadores, Kim Il-sung, Kim Jong-un, Kim Jong-il. Esses 3 têm, com um braço de ferro, conduzido aquela nação numa adoração idólatra de toda a nação. 저 위성 사진에서 북한을 보면 이렇게 보이듯이 북한은 암흑의 땅입니다. Essa foto tirada por satélite dá para ver a diferença como é a noite na Coreia do Sul, toda iluminada, e a Coreia do Norte ali em trevas porque não tem eletricidade. 복음이 있는 것과 복음이 없는 것의 차이가 얼마나 큰지 우리는 저 위성 사진을 통해서도 알 수가 있습니다. E da mesma maneira, espiritualmente falando, nós vamos ver as trevas onde não há evangelho e luz onde há o evangelho. 그러나 북한 정권은 여전히 변하지 않고 북한 주민들을 김일성 우상 이 세뇌로 붙잡고 있습니다. E eles então têm ali com um braço de ferro investindo em armas nucleares conduzido esse país. 하나님께서는 예수 믿는 성도들에게 저 북한 땅을 바라보면서 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 말씀하십니다. O Senhor tem despertado a igreja no mundo todo para orar pela igreja da Coreia do Norte e pela Coreia do Norte. 왜냐하면 그 땅은 수백만 명의 사람들을 굶겨 죽이면서도 미사일을 만들어내고 그리고 핵을 만들어내고 여전히 전 세계를 위협하고 있기 때문입니다. É um país que tem, a custas da sua população, da miséria deles,
tendo investido mais em armas nucleares do que no bem-estar do seu próprio povo. 북한은 두 개 사이로 이렇게 구조가 나눠져 있습니다. Há duas Coreias, né, dentro da Coreia do Norte. 평양을 중심으로 해서 특권층이 살고 있는데 그들은 굉장히 볼 때에 문제가 없이 잘 사는 것처럼 보입니다. Existe então aqueles que são leais ao regime e que fazem parte do Partido Comunista e vivem na capital. E eles vivem uma vida muito confortável ali. 그러나 북한 전역은 수많은 사람들이 지금 감옥에서 살육을 당하고 있고 그리고 고아들이 거리에 차고 넘치고 있습니다. Mas no restante do país, você vê pessoas presas em prisões, miséria, órfãos que se amontoam nas ruas, né, sem pai, sem mãe, perambulando pelas ruas. 아모스 8장 11절부터 13절 말씀에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 주 여호와께서 가라사대 보라 나리를 지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니다. 오직 하나님 말씀을 듣지 못한 기갈이다 말씀하십니다. Em Amós, a palavra do Senhor diz que o grande problema não é a fome, não é a seca, não é a falta de chuvas, mas é a falta da palavra do Senhor no meio do seu povo. 저 땅이 저렇게 근본적으로 황폐화된 이유는 저 땅이 하나님을 거부하고 예수 믿는 사람들을 죽이기 때문입니다. E o motivo da grande miséria naquele país é sim a perseguição, é sim a falta de liberdade e da adoração ao verdadeiro Deus. 우리가 저들에게 어떤 방법으로 다가가면 좋겠습니까? Como podemos então chegar até eles? Como podemos evangelizá-los? 기도하면 하나님은 우리를 보냈습니다. Quando oramos ao Senhor, 왜냐하면 하나님의 의를 이루고 하나님이 구원을 베푸시기 위해서입니다. então Ele pode sim fazer com que essas duas Coreias sejam unificadas. Ele pode consolar aquelas nações. 한반도의 통일을 위해서 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Meus irmãos, orem pela unificação das duas Coreias. 한반도의 통일은 예수 그리스도 안에서 복음의 통일 그리고 화목의 통일이 돼야 됩니다. Nós oramos por uma unificação pacífica, uma unificação no Evangelho. 하나님께서 예수 믿는 사람들이 기도하고 그리고 복음을 들고 그들에게 찾아갔을 때 하나님이 결국은 그들을 하나님이 변화시켜 주실 것입니다. Nós cremos que a transformação virá quando mais e mais pessoas estiverem prontas e preparadas para que quando esse regime abrir, Deus possa enviar os seus obreiros e essas pessoas para trabalharem lá dentro. 북한에서 모든 우상들이 무너지고 그리고 교회들이 세워지기를 원합니다. A nossa oração para que a idolatria naquele país cesse, tudo caia por terra e que o Senhor possa abrir aquela nação novamente para o evangelho. 그리고 북한의 수도 평양을 비롯해서 북한 전역이 하나님을 찬양하는 사람들이 일어나기를 원합니다. A nossa oração também é para que Deus levante adoradores na Coreia do Norte, seja na capital, seja no resto do país. 브라질 이 수도에 있는 여러분들의 교회가 하나님께서 그 일에 부르셨다고 저는 확신합니다. Eu tenho a convicção de que o Senhor está chamando também a igreja brasileira para esse trabalho. 왜냐하면 지금으로부터 140여 년 전에 우리 한반도에는 예수 믿는 사람들이 없었습니다. Há mais ou menos 140 anos atrás, o evangelho ainda não tinha chegado na Coreia. 그 땅에는 그 불교와 유교를 믿는 사람들이 다 모두였습니다. A maioria era confucionista ou budista. 그런데 하나님께서 북한에 복음이 들어갈 수 있도록 영국 교회와 그리고 또 캐나다, 미국, 호주 이런 교회들이 일어나서 선교사들을 파송해서 북한에 들어오게 하셨습니다. Mas o Senhor levantou naquela época missionários norte-americanos, canadenses, ingleses, australianos. 한국은 원래 가난하고
어두운 이렇게 문화적으로 뒤떨어진 나라였습니다. A Coreia sempre foi um país muito pobre, em trevas, durante milênios. 그런데 기도하고 예수님처럼 하나님 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않으면 결코 많은 열매를 맺을 수 없다는 그 말씀 가운데 가서 복음을 전하라고 말씀 가운데 그 영국과 미국과 캐나다, 호주 이런 그리스도인들이 복음의 불모지인 저 한반도에 들어와 복음을 전했기 때문에 저 한반도가 지금은 남쪽은 너무너무나 예수 잘 믿고 부흥하는 나라가 된 것입니다. Então a Coreia foi realmente transformada pelo poder do evangelho quando todos esses missionários dessas nações vieram, pregaram o evangelho. E hoje a Coreia é essa potência. A Coreia do Sul é o lugar com muitas igrejas, com uma prosperidade econômica muito grande por causa do evangelho que chegou ali. 먼저 어떻게 복음을 전할 수가 있겠습니까? 지금 실천할 수 있는 부분은 북한에서 여전히 중국으로 탈북해 나오는 수많은 탈북자들이 있습니다. Então, há muitos refugiados que constantemente estão escapando lá da Coreia do Norte. 그들의 숫자가 10만 명에서 한 30만 명으로 보고 있습니다. Então, muitos deles, né, de 100 mil a 300 mil, têm tentado fugir dali e muitos deles conseguem. 브라질하고 중국은 성향적으로 가까운 나라인 걸로 알고 있습니다. O Brasil e a China têm um relacionamento diplomático, né, muito bom. 여러분들이 직접 중국에 들어가서 어떻게 이들을 도울 수 있는지 모르겠지만 이들은 무국적자들 그리고 체포돼 북송되게 되면 감옥에 가서 죽게 됩니다. Essas pessoas, então, que estão na China, sempre estão sobre o risco de serem presas e deportadas. 예수님께서 강도 만난 자의 비유를 드시면서 그 강도 만난 자를 건져주라고 말씀하신 것처럼 우리는 그 강도 만난 우리 저 북한 주민들을 우리가 도와줄 때 그들은 저처럼 예수 믿고 이렇게 주의 종이 될 것입니다. Assim como a parábola do bom samaritano que Jesus contou, os norte-coreanos são como aqueles que são assaltados. Eles foram assaltados. E quando nós, como bons samaritanos, estendermos as nossas mãos, eles podem ser transformados e, assim como eu, se tornarem pregadores do Evangelho. 북한을 탈출하는 사람들 가운데 70% 이상이 10대, 20대, 30대, 40대 여성들입니다. 70 a 80% das pessoas que fogem da Coreia do Norte são moças, ainda, né, na sua adolescência, na sua juventude, né, como adolescentes, 20 anos, 30 anos no máximo. 그들을 우리 예수 믿는 사람들이 가서 예수님의 복음으로 사랑으로 도와주지 않게 되면 그들은 인신매매로 성노예로 팔려가게 됩니다. E todas elas então acabam sendo presas, vendidas e elas passam ali por todo tipo de abuso, são como escravas sexuais de fazendeiros. Então é uma situação deplorável para essas moças. 근데 예수 믿는 사람들이 가서 그들의 손을 잡아주고 그들의 눈물을 닦아주고 그들의 발을 씻겨주고 복음을 전하면 그들은 변화되어서 예수님의 복음을 전한 전사들이 됩니다. Quando nós então vamos ao encontro dessas mulheres, enxugamos as suas lágrimas, lavamos os seus pés e lhes pregamos o evangelho, vamos servi-las, nós vemos então a transformação que acontece e como elas então se tornam grandes evangelistas para outras mulheres nessa situação. 아무런 소망이 없이 탈북하던 그들에게 예수님 만나게 되면 소망이 생기고 그들이 예수의 사람이 되어서 또 다른 이들에게 복음을 전하는 일을 할 수가 있습니다. Todas elas então vivem então nessa situação deplorável, mas quando encontram a luz do evangelho, passam a ser então pessoas da esperança, pessoas que transformam ali a realidade de outras pessoas também. 저렇게 사진을 보게 되면 비밀리에 이렇게 안가를 만들어 놓고 미션홈을 만들어 놓고 거기에 그들을 숨기고 먹여주고 그들에게 성경 공부를 가르치고 그들을 또 하나님 앞에 그 예수님의 제자가 될 수 있도록 이렇게 돕는 이렇게 사역들을 하고 있습니다. Nosso trabalho principal como missão é alugar essas casas nesses diversos países secretamente, fazendo com que então essas pessoas passem a viver ali durante 3 meses, sendo discipuladas na palavra, em oração,
em adoração, e depois desses 3 meses de período, então, elas podem ir para a Coreia do Sul. 이러한 일들은 현재 중국 땅에서는 이들을 이렇게 모아놓고 성경 공부 가르치는 것은 현재적으로 어렵습니다. Agora, na China, fazer esse tipo de trabalho ficou muito difícil, 선교사들이 직접 그 땅에 우리 한국인 선교사들이 직접 그 땅에 들어가서 복음 전하는 것이 어렵습니다. porque o missionário sul-coreano tem todo tipo de restrição para entrar na China hoje. 왜냐하면 중국이 그 한국인 선교사들 들어오는 것을 환영하지 않기 때문입니다. Há uma política em andamento onde há essa severa oposição ao cristianismo na China hoje também. 그러나 저희가 할 수 있는 나라들이 있습니다. Mas 동남아 há outros 나라들입니다. países no sudoeste asiático onde nós podemos fazer esse trabalho. 그리고 러시아에서 할 수 있습니다. Podemos fazer isso na Rússia, por exemplo. 그리고 동유럽 중앙아시아 국가들에서 할 수 있습니다. Em alguns países do leste europeu. 북한은 그 나라들에 이 노동자들 내보내고 있고 유학생들 내보내고 있습니다. A Coreia do Norte tem um regime de enviar trabalhadores para diversos países e esses trabalhadores então têm que devolver 90% do salário para o governo. 그리고 중국에 지금 수만 명의 여성들이 이렇게 팔려가 살고 있는데 그 여성들에게 저희가 새로운 방법으로 선교 우리가 복음을 전할 수 있는 방법을 개발해서 그들을 예수님의 제자로 세우는 사역들을 계속하고자 합니다. Nós também temos discipulado, né, muitas mulheres que foram forçadas a esses tipos de casamento, foram vendidas aos fazendeiros. 지금은 온라인으로 그들을 만나서 그들에게 복음을 전하고 있습니다. Nós temos então feito vários encontros online com essas mulheres, então elas não precisam se deslocar para lugares perigosos para se reunir e o online tem funcionado muito bem com elas. 그 여성들이 중국에 낳아놓은 수십만 명의 자녀들이 또 있습니다. Muitas crianças nasceram desse relacionamento onde essas mulheres foram forçadas a se casarem, foram vendidas. Então tem várias dessas crianças vivendo na China. 이들은 탈북자 여성의 자녀들이기 때문에 교육을 제대로 받지 못하고 중국에 지금 살아가고 있습니다. Eles, por terem sido, né, gerados por mulheres norte-coreanas, não podem ir para a escola, não recebem o tratamento adequado. 어머니를 돈 주고 산 아빠는 중국에서 생활 능력이 어려운 사람들입니다. Normalmente, as pessoas que acabam comprando as mulheres norte-coreanas são pessoas já em dificuldade econômica, são aqueles rapazes que ninguém quer casar com eles. 그래서 저런 마국간 같은 집에서 살아가는 것입니다. Então eles vivem em currais como esse. 이 아이들에게 하나님의 사랑이 필요합니다. Essas crianças precisam receber o amor de Cristo também. 이 아이들에게 복음을 전해야 되고 이 아이들에게 교육이 필요합니다. Precisamos pregar o evangelho a elas, precisamos dar educação a elas. 이 일들을 공산권 국적을 가진 중국의 사역자들이 할 수가 있습니다. Os cidadãos chineses podem entrar na Coreia do Norte para fazer esse tipo de ministério também. 그래서 우리 한국 교회와 브라질 교회들은 중국에 있는 중국 사역자들이 할 수 있도록 우리가 기도해주고 함께 협력할 수가 있습니다. Nós temos ajudado então parceiros, missionários chineses que têm trabalhado com eles também. 하나님께서는 너희가 긍휼히 여김 받았으면 긍휼히 여기라고 말씀하십니다. Se recebestes misericórdia, né, também vocês sejam misericordiosos, disse a palavra do Senhor. 긍휼히 여기는 자는 긍휼히 여김을 받을 것이라고 말씀하고 있습니다. Ou seja, quem recebeu a misericórdia e a compaixão de Deus também deve exercê-la. 하나님께서 브라질 교회에 성령을 부어 주셨습니다. O Senhor tem abençoado a igreja brasileira. 하나님 브라질 교회들을 깨우게 하셨습니다. O Senhor tem levantado a igreja brasileira para missões. 브라질 교회가 전 세계에서 부흥하면서 지금 열방에 많은 선교사들이 내보내고 있습니다. E a igreja brasileira tem se amadurecido a cada ano, ano após ano, ela tem crescido em número. 그것은 하나님의 능력이고 하나님의 사랑입니다. E o amor de Deus tem sido derramado nessa nação. 우리 모두는 복음의 빚진 자들입니다. Todos nós somos devedores do evangelho.
모든 족속에 가서 복음을 전해야 됩니다. Todos nós recebemos a ordem de ir às nações pregar o evangelho e fazer discípulos. 우리는 조건에 따라서 가서 복음을 전하는 것이 아니라 이 브라질 교회와 우리 한국 교회는 성령이 세우신 교회입니다. A igreja no mundo todo foi estabelecida pelo sacrifício de Jesus Cristo. 그래서 성령께서 우리를 불러내시고 성령께서 우리를 갈아갔을 때 우리는 가야 됩니다. Quando nós recebemos então a ordem de Jesus Cristo de ide, nós devemos obedecê-las, não é mesmo? 왜냐하면 하나님께서 우리를 부르신다면 하나님께서 하시기 때문입니다. Se o Senhor nos chamou, Ele há também de completar a sua obra até o final. 우리가 왜 북한 선교를 해야 됩니까? Por que nós devemos fazer missão para a Coreia do Norte? 기독교 박해 1위 국가이기 때문입니다. Não só porque é a nação número 1 em perseguição. 복음을 전하기가 제일 어려운 국가이기 Não 때문입니다. porque é o país com maior dificuldade e obstáculos na pregação do Evangelho. 그런데 하나님께서 북한의 문을 지금 열어가고 계시고 하나님은 해외 나온 북한 주민들을 통해서 그 땅에 다시 복음이 들어가기를 원하십니다. Mas porque agora o Senhor tem trabalhado por diversas maneiras, em diversas frentes, para que pessoas refugiadas, então, possam ouvir o Evangelho. E muitas delas têm retornado para pregar ali dentro. 사람들을 키우는 것을 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Ore para que Deus levante mais e mais líderes. 북한에서 나온 우리 북한 주민들, 탈북자들 가운데 예수 믿는 사람들이 지금 많이 일어나고 있고 그들 가운데 목회자들, 신학생들이 생기고 있습니다. Muitos desses refugiados da Coreia do Norte têm recebido o chamado pastoral, ministerial, e alguns deles estão já pastoreando, e há mais de 100 seminaristas se preparando para o ministério. 이 교회가 그 선교학교를 하고 그리고 단기 선교로 우리 한국이나 그리고 북한 선교를 할 수 있는 기타 나라들의 팀을 파송해 오면 거기 와서 여러분들에게 하나님 기름 부으신 그 성령의 그 역사로 그들에게 와서 함께 복음을 전하고 춤추고 그리고 그들을 세우는 일을 할 수가 있습니다. Se vocês organizarem uma equipe missionária de curto prazo para virem para a Coreia do Sul, nós os receberemos de braços abertos para vocês conhecerem a realidade desses que fugiram de lá e vivem no nosso meio. 하나님께서 북에서 나온 그 많은 그 탈북민들 가운데 모세를 뽑으시고 또 요셉을 뽑으시고 바울을 뽑으시고 베드로를 뽑으시고 에스더를 뽑아서 그들이 이제 하나님의 때에 북한에 다시 들어가서 교회를 세우는 일들을 감당하게 하실 것입니다. O Senhor já tem levantado então pessoas e tem treinado essas pessoas para quando a Coreia do Norte se abrir, elas puderem entrar ali, estabelecer, plantar novas igrejas. 하나님의 관심은 영혼의 관심이 있습니다. O Senhor tem o seu coração nessas pessoas, nos seus eleitos. 하나님께서 여러분 한 영혼도 너무 귀하게 여기시지만 복음을 듣지 못해 사망으로 이제 끌려가고 지옥 영벌에 떨어지게 될 저 북한의 영혼들도 너무 사랑하시고 그리고 그들을 돌보기를 원하십니다. O Senhor ama cada dos seus filhos eleitos que estão lá dentro da Coreia do Norte. 브라질 교회들이 북한을 위해서 기도하고 있다는 것을 알고 있습니다. A igreja brasileira tem há anos intercedido e orado pela Coreia do Norte. 기도하면 반드시 성령의 역사가 나타나고 하나님의 구원의 역사가 일어납니다. Quando nós oramos, o Senhor também trabalha através das nossas orações. Oração é instrumento de Deus. 저는 브라질 교회들이 어떻게 일어나서 북한 선교를 할지는 저는 알지 못합니다. Eu tenho essa grande curiosidade em saber como o Senhor irá usar a igreja brasileira para ajudar na missão aos norte-coreanos. 그러나 하나님께서 기도하는 여러분들을 통해서 결국은 그 일을 이루어내실 것입니다. Mas através de povo que se ajoelha, de povo que é dependente do poder que vem do alto, do nosso Deus, o Senhor há de fazer grandes coisas. 특별히 북한 내지에 북한 안에 있는 기독교 박해를 받고 있는 지하 성도들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 그들의 숫자는 수만 명에서 혹은 20만 명에 가까운 것으로 추정하고 있습니다. Então, a oração que eu peço a vocês também é pela igreja secreta que está ali na Coreia do Norte. Há uma estimativa de cerca de 200 mil crentes, né, que vivem ali
com medo de serem mortos, de serem descobertos, de serem levados ali para campos de concentração. 예, 내가 만난 예수님은 어떤 이념이 아닙니다. O Deus que eu encontrei não é uma teoria. 내가 만난 예수님은 생명입니다. O Jesus que eu encontrei é vida. 그분은 참 하나님이십니다. Ele é o Deus vivo. 그는 천국의 왕이십니다. Ele é o Rei dos Reis. 그 나라가 저 북한 땅에 임하기를 원하고 북한 주민들에게 그 나라가 임하기를 원합니다. Que o seu reino se estabeleça também na Coreia do Norte. 주님이 다시 오실 그날에 우린 다 같이 그분의 신부가 되어서 우리가 그분 앞에 하나로 우리가 한 형제가 되어서 그 나라에 들어가게 될 줄로 믿습니다. Nós, como noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos como igreja do Senhor, tenhamos essa unidade, preparando o caminho do Senhor. 저는 오늘 여러분들에게 와서 북한에 대해서 전했습니다. Eu compartilhei um pouco com os irmãos sobre a realidade da Coreia do Norte, do nosso ministério, 여러분들을 통해서 하나님께서 일하시기를 바랍니다. e também que o Senhor possa continuar abençoando vocês e levantando mais e mais pessoas corajosas para pregar esse evangelho. 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지, 오늘 이 브라질 교회를 통해서 주님 저 북한 땅에 소식이 나눠지게 해서 감사합니다. Obrigado, Senhor, por me enviar até o Brasil, poder compartilhar com os meus irmãos aqui, ó Deus, tudo isso que falamos nesta noite. 저 북한 땅에 예수 구원의 복음이 들어가기를 원합니다. Senhor, que o teu evangelho possa penetrar e salvar muitos dos seus eleitos ali dentro. 저 땅에 갇혀 있고 눌려 있는 자들이 자유케 되기를 원합니다. Que todos aqueles que estão presos lá dentro, ó Deus, possam ser libertos, ó Senhor. 주님 우리를 불쌍히 여기시는 것처럼 저들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. Senhor, tem misericórdia deles, ó Deus, assim como o Senhor teve misericórdia de cada de nós. 우리에게 예수 구원의 복음을 알게 하신 것처럼 저들에게도 예수 구원의 복음이 전해지게 하여 주시옵소서. Assim como nós tivemos o privilégio de ouvir o evangelho, Senhor, que eles também possam ouvir o teu evangelho. 하나님 거리상으로는 너무 먼 땅입니다. 그러나 하나님께서 이 브라질 교회를 통해서 지금 기도하게 하신 것처럼 하나님께서 이 브라질 교회를 통해서 북한 선교를 하게 하실 줄로 믿습니다. Assim como estamos, mesmo que estejamos assim tão distantes da Coreia do Norte, que as nossas orações, que também pessoas possam ser levantadas ali, Senhor, para trabalhar na Coreia do Norte. 이 자리에 있는 우리 담임 목사님과 또 이 자리에 있는 모든 성도님들에게 성령을 부어주시고 하나님의 사랑을 부어주셔서 이 일을 감당할 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서. Que a tua graça, o teu poder, o teu amor esteja, ó Deus, no pastor desta igreja, em cada irmão presente aqui, para continuarem esse trabalho abençoado no Senhor. 그래서 이제 주님 오실 그날 우리가 그 주님 품에 안길 때 우리가 부끄럼 없도록 하나님께서 함께 하실 줄로 믿습니다. Cremos que quando o Senhor voltar, Ele há nos dizer, servo bom e fiel. 이를 위해서 수고하는 하나님의 사람들을 축복하여 주시옵소서. Abençoa, Senhor, cada que se esforça pelo teu reino. 예수님의 이름으로 기도합니다. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos em plena campanha mundial de oração e se você achar um jeito aí onde você está de ajoelhar, nós vamos orar agora. Eles oraram como coreanos, nós vamos orar como brasileiros por esse desafio que nós ouvimos. Você consegue se ajoelhar aí? Pai querido, Deus amado, que privilégio nosso de hoje estarmos na luz, reconciliados contigo, amados pelo Senhor, acolhidos na sua família, não mais sem Deus e sem esperança nesse mundo, como diz a tua palavra. Nós fazemos parte da família da fé, dos teus eleitos, por quem Jesus amou, a quem Jesus amou desde a eternidade, antes que houvesse mundo. E temos o privilégio, Senhor, de termos esta tão grande salvação, Senhor, que não apenas nos assegura um lugar no céu,
mas que tem transformado o nosso coração, nossos relacionamentos, nos dado propósito, alegria de viver. Como é bom, Senhor, andar e viver na luz do Senhor. E nosso coração se compadece, ó Deus, do povo norte-coreano, que nada disso conhece, Senhor, na sua grande maioria. E, Senhor, aqui, tão longe como nós estamos deles, ó Pai, neste momento o que nós podemos fazer é orar, e oramos de coração, Senhor. Oramos confiantes de que o Senhor, como nosso Pai querido, ouve a nossa oração, em favor dos teus eleitos que ali se encontram ainda perdidos em tão grande sofrimento, Senhor. E não só o sofrimento de um país absurdo como a Coreia do Norte, mas o sofrimento de viverem sem o Senhor. E nós pedimos, ó Deus, intercedemos para que o Senhor salve aquele povo. E há hoje um grande obstáculo ali, Senhor, que é a ditadura, que é o regime comunista. E o Senhor, ó Pai, já virou páginas da história tão surpreendentemente, Senhor. Quantos reinos passaram, a cortina de ferro que caiu, Senhor, na União Soviética. E o Senhor pode, ó Deus, desmontar todo esse aparato diabólico, ó Deus, de resistência ao teu reino naquela nação, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa intervir naquele país, na política do país, ó Deus, no regime totalitário, e que haja liberdade, ó Deus, que haja democracia ali, Senhor, para que o teu evangelho possa ser pregado com plena liberdade, ó Deus, para tantos que precisam do Senhor. São milhões, ó Deus. E nós oramos para que, assim como o Senhor se compadeceu de Nínive, o Senhor também se compadeça de tantos milhões de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e oramos pelos que já foram alcançados, que vivem ali oprimidos, ó Deus, reprimidos, atemorizados, ó Deus, presos, torturados, ó Deus. Abençoe os nossos irmãos, ó Deus, com uma graça superabundante, Senhor, para que eles possam suportar todo o sofrimento que o amor que eles têm pelo Senhor tem trazido sobre as suas vidas, ó Pai. Livra-os, ó Deus, da tortura, livra-os da prisão, e aqueles que não forem libertos, ó Deus, que a graça do Senhor transbordando de dentro deles seja algo tão grande, tão poderoso, ó Deus, que eles possam suportar com contentamento espiritual esse martírio e esse sofrimento pela fé em Cristo, pois nós sabemos que o nosso sofrimento neste mundo não se compara com o eterno peso de glória que está reservado para nós no reino dos céus. E que eles se confortem, ó Deus, com esta esperança, e que eles se confortem com esta experiência do Teu Espírito Santo inundando seus corações. Oramos, ó Deus, pelos missionários que têm, como estes irmãos que aqui se encontram entre nós, que têm tido esse foco no alcance do povo norte-coreano, Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê a eles sabedoria do alto, ó Deus, recursos, e que o testemunho que eles têm dado, por onde eles andarem, possa inflamar a Tua igreja, Senhor, em amor e interesse e em resposta em favor do povo norte-coreano, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos refugiados que têm conseguido sair da Coreia do Norte, que seja uma grande oportunidade, ó Deus, para que eles sejam de fato resgatados, discipulados, e aqueles a quem o Senhor chamar retornem para a Coreia do Norte, para que possam ali testemunhar aos seus irmãos, ó Deus, aos seus compatriotas. E nós queremos, ó Deus, também, nesse momento, orar, ó Deus, perguntando ao Senhor o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer das igrejas que aqui estão representadas, da Igreja Presbiteriana Nacional, que nos acolhe aqui, né, neste Impacto Coreia do Norte, nesses dias. E queremos discernir, ó Pai, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo para nós, e dizer ao Senhor que nós estamos sensibilizados, ó Deus, e gostaríamos de ser úteis ao Teu reino de uma forma significativa em prol da Coreia do Norte. Mostra-nos o caminho, Senhor.
O Senhor tem da nossa parte a nossa disponibilidade. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme o teu querer para o bem deste país, ó Deus, e para a glória do teu nome na Coreia do Norte. Pedimos, ó Deus, que assim o Senhor nos esclareça, nos direcione, para que nós possamos dar uma resposta efetiva a esse desafio, Senhor. Pedimos assim, ó Deus, que possamos, nesses dias, refletir sobre o que estamos ouvindo aqui e que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, conforme o teu querer e o teu propósito para as nossas vidas. Assim, nós oramos ao Senhor, ó Pai, gratos pelo privilégio de ouvirmos o testemunho destes irmãos que nos encorajam a valorizar ainda mais a liberdade que temos aqui no nosso país, a liberdade de ler a Tua palavra, de cultuar o Senhor, de estarmos aqui ajoelhados, agora orando, sem nenhuma preocupação com perseguição, repressão, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta liberdade, que nós possamos usá-la bem, usá-la para maior intimidade com o Senhor e um maior compromisso com o Teu reino. Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor nos despeça com a Tua bênção, a graça de Jesus, o amor do Pai Celeste e a comunhão e o conforto do Espírito Santo de Deus, que sobre nós permaneçam hoje e sobre os Teus servos, ó Deus, que se encontram ali na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, todo o Teu povo espalhado onde estiver, não só hoje, mas a cada dia e para todos sempre. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos então encerrar nosso Impacto Coreia do Norte nessa noite. E amanhã nós vamos nos reencontrar aqui. Vamos ouvir aqui o pastor Chum. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Aqui na frente, lá na saída, nós temos um bannerzinho. É um curso que consiste em 12 aulas com missionários, especialistas, pessoas que viveram lá dentro por 10 anos como missionários. Então, eles vão dar essas aulas. Então, são 9 aulas gravadas e dubladas para o português. E nós teremos 3 aulas ao vivo, né, por meio de Zoom. Então, se você tem o interesse de conhecer um pouco mais, especialmente se você tem chamado para a Coreia do Norte, se você conhece alguém que tem chamado para a Coreia do Norte, se você quer ser um intercessor e quer conhecer mais a fundo sobre a Coreia do Norte, esse curso, então, foi totalmente traduzido para que, então, possa ser disponibilizado. E, a partir desse curso, nós queremos estabelecer, então, esse relacionamento com aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, né? Que querem trabalhar ali na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, em outros países, para ajudar esses irmãos refugiados. Então, é esse o nosso aviso aqui. Ok, eu perguntei para o pastor aqui como é que está o estado físico, né, dos nossos irmãos, para que a gente tivesse um tempo de interação aqui com eles. Mas vocês ouviram aqui que foram 30 horas de viagem, virando a noite pelo dia, então assim, as condições físicas aqui e mentais já foram, né? Mas hoje à tarde nós tivemos um tempo muito bom de perguntas e respostas e amanhã teremos de novo, né? Então queremos convidar vocês para que venham às 15 horas, vamos até às 18 com um intervalo, um cafezinho no meio, e aí vocês vão poder interagir com eles, tá? Quem sabe amanhã à noite também, na despedida aqui, a gente possa ter também um momento para perguntas, até sobre o nosso envolvimento, como pode ser, alguns detalhes a mais que vocês tenham aí de indagações e que podem ajudar a gente a começar a construir alguma coisa, né, a partir desse nosso intercâmbio aqui. Tá? Então fica aí o nosso incentivo para que todos voltem amanhã. Pastor Chum, muito obrigado pela sua iniciativa de trazê-los aqui até a nossa cidade, a nos privilegiar como IPN, né, de hospedar esse momento, e que você transmita a todos eles o nosso carinho, nosso apreço. Nós nos sentimos extremamente honrados de poder ter pessoas como esses, né, como diz o autor de Hebreus, homens dos quais o mundo não é digno, né, aqui entre nós para dar esse testemunho. Transmita a eles, tá? A nossa honra, a nossa gratidão por eles estarem aqui conosco. Amém?
Ok, gente? Então, uma boa noite para todos. Amanhã a gente se revê aqui, então, se Deus permitir. Tá? Muito obrigado pela presença de todos.